Bem-vindos ao canal A Bíblia Explica. Hoje nós iremos abordar Daniel capítulo 9. Se você ainda não viu Daniel capítulo 2, 7 e 8, volta nos vídeos aí do canal que eles vão ajudar muito para você entender esse capítulo. Daniel capítulo 9, ele vai explicar um pouquinho de Daniel capítulo 8, por isso você tem que estar bem já conhecendo o que fala o capítulo 8. Nós vimos em Daniel capítulo 2 a profecia da estátua de Nabucodonosor, em que colocava uma estátua cheia de materiais diferentes, a cabeça que era de ouro, representando Babilônia, os peitos e braços que eram de prata, representando a Medo-Pérsia, que seria inferior à Babilônia. Depois ainda os ventres e as coxas de bronze, representando a Grécia, que governaria sobre toda a terra, as pernas que eram de ferro, representando Roma, que destruiria tudo e todos, e por fim os pés que eram divididos em ferro e barro, representando um reino dividido, que logo depois seria destruído por uma pedra, que era o reino de Jesus, que duraria para sempre. Na sequência, o capítulo 7 vem trazer alguns animais. Vinha um leão com asas, representando a Babilônia, e asas representando a sua agilidade, um urso com 3 costelas na boca, e ele era torto de um dos lados, representando aí a Medo-Pérsia, em que os medos seriam mais fortes do que os persas, e as 3 costelas, os 3 reinos que eles tiveram que brigar e guerrear para conquistar então o reinado por completo. Depois vinha um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, 4 asas representando ainda mais velocidade do que a Babilônia, e Alexandre o Grande foi muito rápido para conquistar toda a terra, e 4 cabeças, porque após a morte de Alexandre o Grande, ele passaria então o seu império para 4 governantes. Por fim, vinha um animal terrível e espantoso, que Daniel ficou preocupado, e desse animal ele tinha 10 chifres, que eram os 10 reinos, né? Então de Roma viriam 10 reinos, e desses 10 reinos surgiria uma ponta pequena, em que nós analisamos 10 características para demonstrar que se trata de Roma papal. Por que que era Roma papal? E aí a gente viu que não poderia ser outro reino, outra instituição, enfim, porque tratava-se de um reino religioso diferente dos demais, que surgiria de Roma, que seria um reino pequeno e por isso é o menor da Europa Ocidental, o Vaticano. Também esse reino, ele destruiria 3 daqueles 10 reinos, né? Então a gente sabe também que ele surgiria depois deles, depois de 476, e que esse reino, ele falaria contra o Altíssimo blasfêmias, e blasfêmias nós vimos que Jesus foi acusado de, quando ele perdoou pecados e se colocou no lugar de Deus, e essa instituição se coloca no lugar de Deus e com o poder de perdoar pecados, e nós vimos que teria uma perseguição ao povo de Deus de 1260 anos. Esses 1260 anos começaram em 538 e terminaram em 1798, algo muito exato para a profecia não ser isso, não é mesmo? E aí essa perseguição foi a perseguição que, em nome da igreja, a Igreja Católica Romana matou mais de 50 milhões de pessoas em diversas inquisições. Depois disso, no capítulo 7, fala que viria julgamento, e depois do julgamento, a volta de Jesus. No capítulo 8, nós vimos um carneiro com 2 chifres, representando aí a Medo-Pérsia, 2 chifres, depois um bode com 1 chifre, representando a Grécia, e uma ponta pequena, um chifre notável, novamente características de Roma papal, identificando ali as mesmas coisas que ela faria, perseguições, e que ela mudaria também, né, como a gente viu no capítulo 7, os tempos e as leis de Deus, em especial o 4º mandamento, o sábado. Bem, depois de tudo isso, julgamento e volta de Jesus. Então, a gente acompanha também no capítulo 8, o finalzinho dele, até quando a verdade seria lançada por terra, até quando, né, a Roma papal iria colocar o sábado para trás, o santuário celestial também, a verdade sobre o santuário celestial ficaria aí encoberta. E Daniel fala que até 2.300 tardes e manhãs. Daniel, capítulo 9, acompanha comigo agora o verso 1 e verso 2, começa assim. Dario, filho de Xerxes,
da linhagem dos Medos, que era o reino da época, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, ele estava lendo as escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, então ele estava lendo o livro de Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele lendo a Bíblia da época ali, Jeremias, ele viu que Jerusalém ia ficar daquele jeito destruída até que viessem 70 anos. E o que ele faz? Ele começa a orar. E aí a oração dele é do verso 4 a 19, você lê depois com calma, uma oração lindíssima, aonde ele fala sobre o perdão, o pedido de perdão por ele e pelo seu povo, e o arrependimento de tantas coisas erradas que eles estavam fazendo e por isso eles estavam daquela forma. Mas aí vem o anjo Gabriel para dar a interpretação da profecia e para que ele entenda quando que então Jerusalém não seria mais desolada. Então o verso 21 fala: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Verso 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Quando a gente lê o capítulo 8 de Daniel, a profecia fala de uma visão geral, que é essa dos carneiros, bodes, etc. E essa profecia geral, ela é tratada com uma palavrinha em hebraico que é azon, para a profecia como um todo. Só que quando chega na explicação do verso 14 do capítulo 8 das 2.300 tardes e manhãs, ele coloca uma outra palavrinha. Isso tudo durará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. E aqui está a palavrinha maré, M-A-R-E-H. Então, essa profecia maré. E o anjo Gabriel diz assim: ó Daniel, eu vim te dar a interpretação e a mensagem da profecia maré, das 2.300 tardes e manhãs, que ainda ele não tinha compreendido. E agora vem então o capítulo 9 para nos explicar o que é essa profecia, quais são os acontecimentos que irão acontecer. Aqui, agora, acompanha o capítulo 9, o verso 24, o início dessa profecia. Desce lá e acompanha. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Essa é mais uma prova clara do princípio dia-ano profético, porque a ordem para restaurar e para reconstruir Jerusalém, ela foi dada muitos séculos antes de Cristo, mas ela não aconteceu aqui com Daniel 70 semanas depois. Ela vai acontecer, então, profeticamente, na data prevista certinho. Não só isso, quanto todos os outros acontecimentos. Então, os acontecimentos demonstram que, de fato, o cumprimento se deu nas datas certas, previstas pela profecia. Também, a palavra utilizada aqui para determinadas para o seu povo é shatak. E essa palavra é literalmente cortar, é um período cortado de um período maior. Então, as 70 semanas são cortadas de um período maior. Que período esse? Das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos proféticos. Lembre-se que tardes e manhãs lá em Gênesis, Deus falava assim: e houve tarde e manhã e foi um dia. Logo, nós estamos falando aqui 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias proféticos, 2.300 anos. Bem, verso 24 que nós falamos, aconteceriam várias coisas que estavam ligadas ao Messias. Cessar a transgressão através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele restaura esse relacionamento do homem com Deus, dar fim aos pecados, ele tomaria sobre si os nossos pecados, expiar a iniquidade, seria o sacrifício expiatório na cruz, trazer a justiça eterna, porque Jesus é a nossa justiça,
selar a visão e a profecia, porque ele iria confirmar, ratificar a primeira vinda então do Messias, a primeira profecia que falava sobre a vinda do Messias, e ungir o Santo dos Santos. Lembre-se que os templos, eles eram ungidos para serem inaugurados os seus serviços. Você pode ver isso em Êxodo 40, verso 9. E aqui a unção, ela aponta para a unção do santuário celestial, a gente vai ver isso. No Santíssimo, aonde iria inaugurar o ministério sacerdotal de Jesus, só que não no santuário terrestre, mas no céu, ok? Que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Bom, tudo isso a gente já vai ver com detalhes. Quando que começa então essa profecia das 70 semanas? Verso 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então, a ordem para restaurar Jerusalém, o decreto, é o início da profecia das 70 semanas. Nós tivemos 3 decretos para restaurar Jerusalém. O primeiro, 538 a.C. por Ciro o Grande, 520 a.C. por Dario e 457 a.C. por Artaxerxes I. Tá, então qual é o ano que começa a profecia? Alguns versos nos ajudam a entender. Esdras, capítulo 7, o verso 7 a 8, diz assim: Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Bom, então apenas quando Artaxerxes estava governando é que de fato iniciou a reconstrução do templo. Antes não tinha acontecido. Foi nesse momento que vieram os porteiros, os cantores e assim por diante. Esdras 6,14 também fala assim: E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Veja que essa referência dos 3, ele coloca como se fosse uma única coisa, para daí então começar o início da reconstrução do templo e logo o início também da profecia. Messias é uma palavra hebraica que em grego é Cristo e em português é ungido. Então, a gente está falando aqui de Jesus, é uma profecia ligada a Jesus. Em Mateus 3, 16 e 17, coloca o batismo de Jesus que aconteceu, mas olha que interessante, a profecia coloca um período que a gente já vai analisar aqui de Daniel, e Lucas confirma esse período no capítulo 3, verso 1 a 3 e depois 21 e 22, confirma o momento em que Jesus foi de fato batizado historicamente. Vamos ler Lucas, eu vou pulando algumas partes, você pode ler o capítulo todo depois, e eu vou explicar então Daniel 9. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, e aconteceu que ao povo ser batizado também o foi Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, Jesus foi batizado em que ano? Diz aqui no 15º ano do reinado de Tibério César. Bom, Tibério César reinou do ano 12 ao ano 37 depois de Cristo. De acordo com os registros históricos, então, o 15º ano do reinado de Tibério César dá exatamente no outono de 27 depois de Cristo ao outono de 28 depois de Cristo. E Jesus foi batizado neste ano, 27 depois de Cristo. Agora acompanha comigo a linha do tempo que eu vou colocar aí para você entender os fatos até agora. Bom,
O início da profecia é 457, que é quando é dada a ordem para restaurar Jerusalém. Fala aqui no verso 25 de Daniel, o capítulo 9, que haveriam 7 semanas e mais 62 semanas até que o ungido viesse. 7 semanas, você calcula 7 vezes 7 dias proféticos, não é mesmo? 7 dias da semana dão 49 anos. O segundo período que a Bíblia fala, de 62 semanas, são 62 vezes 7, para a gente chegar também profeticamente, são 434 anos. Logo, estamos falando de 7 semanas, mais 62 semanas, até que o ungido venha. Que cálculo que a gente faz? Os 49 anos, mais 434 anos, das 7 semanas mais 62, dão 483 anos. Se o início da profecia se deu em 457, você diminui esses 483 que a gente tem de período aqui, até o ungido, menos 457, nós chegamos no ano 26 depois de Cristo. Só que não podemos esquecer que existe o ano zero. Logo, chegaremos no ano 27 depois de Cristo, quando Jesus então deveria ser batizado, até que o ungido venha. Então, 457, ordem para restaurar Jerusalém, 7 semanas, mais 62 semanas até que o ungido venha. A Bíblia está falando que depois das 62 semanas, Jesus seria batizado, que dá exatamente no ano 27 depois de Cristo, que Lucas falou que Jesus foi batizado, no ano 15º de Tibério César, ano 27 depois de Cristo. A profecia se cumpriu no primeiro ponto em que deveria restaurar Jerusalém, o início da restauração de Jerusalém, e a profecia se cumpriu também quanto ao ano em que Jesus seria batizado, 27 depois de Cristo. Aí a profecia continua. Então, depois, agora no verso 26. Depois das 62 semanas, depois do 7 mais 62, será tirado o Messias. Então, aqui a profecia indica a morte de Jesus. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, que era o exército romano, destruirá a cidade e o santuário. A destruição, então, do santuário e da cidade iria acontecer. E de fato aconteceu. A gente já vai ver na linha do tempo, mas foi no ano 70 depois de Cristo. Então, já a destruição do templo e da cidade já estavam previstas na profecia, ok? Continuando. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações até o fim. Então, Jerusalém teria guerra até o fim. E até hoje a gente vê guerra em Jerusalém que não para mais. Mas a profecia continua. Então, dizendo, no verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Fala aqui que teria uma semana e que no meio dessa uma semana, Jesus seria o quê? Morto. Daria fim ao sacrifício e à oferta. Como que a gente sabe que ele seria morto? Bom, no santuário terrestre, o que acontecia? Todos os dias, o sacerdote matava ali um cordeiro para perdão dos pecados do povo às 9 da manhã e às 3 da tarde. Esses sacrifícios aconteciam diariamente para que o povo fosse lá e pedisse perdão pelos seus pecados. Jesus, ele foi morto às 9 da manhã, ele foi colocado às 9 da manhã na cruz e às 3 da tarde ele foi morto. Exatamente como previa a profecia, no horário do sacrifício da tarde. E ele morreria no meio dessa semana. Vamos ao cálculo então? Nós paramos em 27 depois de Cristo com o batismo. Se nós temos 7 semanas mais 62 semanas, dão 69 semanas. Mas a Bíblia fala que 70 semanas estavam determinadas para o povo judeu.
Logo está faltando uma semana, a última semana que é descrita aqui nesses últimos versos. E nessa última semana, que vai de 27 depois de Cristo a 34 depois de Cristo, no meio da semana, ou seja, no ano 31 depois de Cristo, Jesus deveria ser morto. E foi exatamente a data em que Jesus foi morto. Jesus morreu no ano 31 depois de Cristo. Então, a gente entende muito claramente que Jesus, ele cumpre toda a profecia. E que toda a profecia coloca Jesus como centro. A gente vê a primeira vinda do Messias antes das 62 semanas, o ano do batismo de Jesus no ano 27 depois de Cristo, o ano da morte de Jesus no ano 31 depois de Cristo, até aqui tudo sobre Jesus. E agora a gente vai entender um pouquinho mais depois qual que é o papel que Jesus então vai exercer. Acompanha Hebreus, o capítulo 8, o verso 1 e 2, para você entender por que essa profecia é tão importante. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Só que ele não está num santuário, ele não está num santuário terrestre. O santuário terrestre, ele acabou no momento em que Jesus morreu, porque o véu foi rasgado no momento em que Jesus estava na cruz. E aí não há mais a necessidade de sacrifícios, porque Jesus é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, diz a Bíblia. Ele morreu uma única vez, um sacrifício perfeito. E agora ele está como sumo sacerdote no santuário celestial, não aquele feito por mãos humanas. O verso 5 do mesmo capítulo 8 de Hebreus fala no final: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus deu para Moisés o modelo de como era o céu, para que ele fizesse. Como que era o modelo? O modelo era representado por um pátio, aonde no local externo havia ali o tanque para você lavar as mãos, se purificar, e o altar para os sacrifícios diários às 9 da manhã e às 3 da tarde. Depois, dentro do lugar santo, existiam várias simbologias que levavam a Jesus, que é o pão, porque Jesus é o pão da vida, a luz, porque Jesus é a luz do mundo, e ali o próprio incensário, que era ali o local em que as orações subiam ao céu para que Deus então perdoasse o povo. Só que também existia o lugar santíssimo, aonde acontecia um evento, uma vez ao ano, que se chamava o dia da expiação. O dia da expiação era o dia de juízo, aonde o sumo sacerdote, não o sacerdote, apenas o sumo sacerdote, apenas naquela data, ele levava o pecado do povo, o seu pecado, de sua família, e colocava ali como que intercedendo para que Deus, o Pai, perdoasse os pecados. Se houvesse algum pecado ali não confessado, ali a pessoa já seria morta. Então era um juízo de Deus. E acontecia uma vez por ano, com a presença então do sumo sacerdote. A Bíblia está dizendo que Jesus agora está no santuário celestial como o nosso sumo sacerdote, nosso único intercessor. Então, agora ele é quem intercede por nós. Ele é aquele que intercede e nós vamos ver a sua função final. Então, no meio da semana, Jesus morreria. Veja aqui, acompanha de novo a nossa linha do tempo. Teriam 7 semanas, mais 62 semanas até o ungido. Então, no ano 27, Jesus seria batizado. No meio da semana, seria dado fim ao sacrifício e à oferta. No ano 31 depois de Cristo, Jesus foi morto. E as 70 semanas acabam no ano 34 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? O fim das profecias apenas para o povo judeu. E no ano 34 depois de Cristo, Estevão foi morto apedrejado. Quem estava lá no apedrejamento de Estevão?
Paulo, que na época era Saulo. Ele estava segurando as roupas de Estevão quando ele viu Estevão sendo apedrejado. Só que depois ele tem um encontro com Jesus que diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? No caso, Saulo. E aí ele então diz para Jesus quem é o Senhor, e Jesus se revela e ele se converte. Ele começa então agora a pregar em nome de Jesus. Para quem? Para os judeus? Sim. Mas para quem mais? Agora para os gentios, para os considerados pagãos da época. Então, a partir do ano 34, a profecia não era mais apenas para os judeus. A partir do ano 34, iniciou-se a pregação do evangelho para todos os judeus, que somos nós. Aliás, todos os gentios, que somos nós. A partir de 34, a mensagem de Jesus Cristo seria levada a todo mundo em toda geração. Então, a gente vê a vinda do Messias, o batismo de Jesus, a morte de Jesus, o tempo então em que o evangelho começaria a ser anunciado para os gentios, né? E aí nós vemos também no ano 70 a destruição do templo de Jerusalém, as guerras de Jerusalém que ficariam até o fim, durariam até o fim, e a profecia de Daniel 8 fala que depois dos 2.300 anos o santuário seria purificado. Bom, nós temos então 1.810 anos que estão faltando para chegar a 1844. Então, como que você sabe que chega em 1844? O cálculo é: você pega os 2.300 anos menos 457, que é o início da profecia, chega-se em 1843, só que nós temos o ano zero, logo 1844. Em 1844 aconteceria então a purificação do santuário. O que é a purificação do santuário ou a reconsagração e tudo mais? A purificação do santuário seria o juízo de Deus, aquilo que acontecia uma vez por ano no dia da expiação. E o juízo de Deus começaria então em 1844. Veja que, junto com isso, junto com o juízo de Deus que começaria a julgar então quem seria salvo e quem não, surgiria também uma outra situação que também foi prevista aqui em Daniel capítulo 8, que ele fala no verso 12, que o papado, ele tinha êxito em tudo que fazia e que a verdade foi lançada por terra. E aí o anjo diz assim: quanto tempo durarão esses acontecimentos? E aí ele diz 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, o anjo pergunta até quando as verdades seriam ali colocadas como mentiras. Então, a partir de 1844, as verdades voltariam a serem pregadas. E o que aconteceu? Em 1844, um povo de diversas religiões se reuniu para estudar o que era esse evento da purificação do santuário. Imaginavam que era a volta de Jesus, mas o santuário terrestre já tinha sido destruído. Então a Bíblia não está falando que a terra seria purificada, não é mesmo? Porque o véu se rasgou, acabou o santuário terrestre. Só que, lembre-se que em Hebreus fala que Jesus está onde? No santuário celestial. Então, é o santuário celestial que seria purificado. Bom, então eles entenderam que, a partir de 1844, Jesus se colocaria no lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote e começaria o juízo. O que tinha no Santo dos Santos, no lugar santíssimo? Tinha a Arca da Aliança com o maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos. Jesus senta então no lugar santíssimo com os 10 mandamentos e ele começa a julgar, porque sem lei não há pecado e através da lei nós seremos julgados. Deixa eu deixar bem claro aqui. A salvação é unicamente pela graça. Unicamente pela graça. Não há nada que você faça que possa te salvar. Tanto é que o ladrão na cruz não fez nada, mas ele aceitou Jesus e foi salvo. Não deu nem tempo dele mudar de vida, mas ele tinha a vontade de. Só que é através do aceite de Jesus que nós vivemos uma vida de salvos, uma vida de obediência a Deus. E é por isso que Deus vai ver se nós estamos vivendo de acordo com a graça que nos foi dada. E começou então o juízo em 1844. Nesse período, então, de 1844, junta-se esse povo para estudar a Bíblia, entender isso, e eles, depois de grande decepção de esperar Jesus voltar, entenderam que iniciou o juízo.
E eles começam a pregar, então, o juízo que começou, que Jesus está voltando, e esse povo se denomina, então, os Adventistas do Sétimo Dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventistas porque aguardam o advento, a volta de Jesus. Esses mesmos adventistas, eles pegam a verdade que foi lançada por terra do santuário e a verdade que foi lançada por terra dos mandamentos que foram esquecidos e alterados pelo Vaticano conforme as profecias de Daniel 7 e 8 previam, que mudaria os tempos e as leis, e mudou o dia de sábado de guarda para domingos e festas, e eles voltariam a pregar sobre o sábado. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge como um movimento profético para pregar todas essas mensagens que foram lançadas por terra. E ela pega, então, e não foi à toa que ela surgiu neste ano. Também, através desse período, surgem outros movimentos que vão absolutamente contra tudo isso, porque a Igreja Adventista é a maior pregadora do criacionismo, da Semana da Criação, que é de onde surge o sábado. Mas junto com isso também surgem outros movimentos, como o comunismo, que Karl Marx ele nega a existência de um juízo final, né? E vem a filosofia comunista através de Platão, a República, um comunismo ateu que nega a Deus. Surge também nesse período, ou pós esse período. O evolucionismo também surge esse período. Inclusive, em 1844, Darwin, ele terminou o seu livro sobre a origem das espécies, tirando Deus como o criador. E desse modo, o juízo celestial não faz diferença alguma. Até mesmo o Papa João Paulo II, ele fala que os conhecimentos e as descobertas obtidas em várias disciplinas levam a reconhecer a teoria da evolução como uma hipótese científica. Então, um povo aqui pregando sobre o não criacionismo, sobre o evolucionismo, sobre Deus não existir, e ainda também surge o espiritismo, que fala que cada mente julgará a si mesma, e através da teoria da alma e da reencarnação, da imortalidade da alma, eles falam contra a relevância do juízo celestial. Porque se você reencarna, se você tem uma nova vida por si só, você é imortal, você não precisa de Jesus, nem da morte de Jesus que aconteceu no ano 31, para que ele te dê a imortalidade, para que ele te salve, para que ele venha com o juízo e para que ele volte te buscar. Então acaba negando todas as verdades bíblicas com isso. Só que não foi mera coincidência em que na mesma época que surge o comunismo, o marxismo, o espiritismo e o evolucionismo, nessa época surge também a Igreja Adventista para pregar algumas mensagens que são muito importantes. Quais são elas? Acompanha comigo Apocalipse, para a gente já finalizar. Apocalipse 14, nós vamos ler o verso 7, verso 8 e verso 9. Diz assim, sobre a mensagem do tempo do fim. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A gente estudou Daniel 7, que diz que depois desses reinos vinha o quê? O Vaticano mudando a lei de Deus e depois juízo no verso 10. Daniel capítulo 8, e daí vem juízo. E agora, Daniel capítulo 9, dizendo 1844, começou o quê? O juízo. E no juízo é para pregar o quê? Temam a Deus e glorifiquem-no. Adorem quem? O Criador. Aquele que fez os céus, a terra e tudo que é nas águas. Então, tá mostrando os mesmos versos lá de Gênesis, que Deus criou todas as coisas, aonde inclusive o sábado foi instituído. Depois a segunda mensagem, que é o verso 8, fala: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu as mentiras foram lançadas por terra, saiam, e Babilônia é comparada como a igreja que prega as inverdades, as não verdades de Deus. Então todas as igrejas que estão pregando mentiras, e daí fala, caiu por terra. Por quê? Porque agora surge um povo para pregar a verdade. Quais verdades? Novamente, sobre todas essas do santuário celestial, sobre a criação, Deus como criador e não evolucionismo, e sobre o sábado. A criação foi instituída, o sábado foi instituído na criação, conforme a primeira mensagem, e Babilônia, que é o paganismo, foi aonde o sábado foi mudado, aonde foi alterado, tirado da Bíblia.
não em conformidade com o que Deus queria. E a terceira mensagem: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Bom, se alguém adorar a besta e a sua imagem e tiver a sua marca, seu sinal, esse vai se perder. Qual que é a marca de Satanás? Vamos ver qual que é a marca de Deus, para a gente saber o que Satanás tenta mudar. Se você ler Ezequiel, capítulo 20, o verso 12, depois o 20, diz assim: também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu sou o Senhor. Fiz deles um povo santo, um povo separado, diferente. Eu fiz um sinal. Verso 20: santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. O sinal de Deus é o sábado. Veja Êxodo, capítulo 31, o verso 13, diz assim: diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 17, isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Essa é a marca de Deus, é um sinal eterno, perpétuo entre o seu povo e ele. E em contrafação, Satanás pega e cria a guarda do domingo, que é um dia pagão, tanto é que Sunday é o maior Deus Sol, dia do Sol, é o maior Deus Sol que foi instituído então por Constantino. Deus, ele traz uma mensagem para o seu povo no tempo do fim. Não é coincidência que o povo de Deus estaria pregando essas 3 mensagens de verdades que seriam lançadas por terra e que no momento que começou o juízo, e ao mesmo tempo os ateus e evolucionistas estariam pregando contra toda essa mensagem. Mas lembre-se, adore a Deus, o Criador, aquele que instituiu os 10 mandamentos, aquele que instituiu o sábado. Por que a gente escolhe guardar todos os mandamentos de Deus, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, e a gente pega só o sábado e joga fora como se esse mandamento tivesse sido abolido? Ele nunca foi abolido, sabe por quê? Acompanhe Mateus, último verso que nós vamos ler. Mateus capítulo 5. O verso 17. Estou em Marcos. Aí. Não pensem que eu vim abolir a lei, Jesus falando, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Depois ele começa a destrinchar os mandamentos e a ampliá-los aqui, dizendo, o adultério não é só o adultério, se você olhar para a mulher do próximo, você já adulterou, e assim por diante. E o sábado é a mesma coisa, porque ele diz que se você tirar uma letra, um tio dos mandamentos, você será considerado menor no reino dos céus. E enquanto tiver céus e terra, você vai continuar guardando todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Depois a gente faz um estudo só sobre o sábado. Mas, eu ia parar aqui, mas algo me diz para eu continuar mais 3 versos. Apocalipse 12, o verso 17 fala assim: o dragão irou-se contra a mulher. Depois da profecia toda de tempo, tempos e meio tempo, que está no capítulo 14, que é exatamente o período de perseguição da igreja, lá de Daniel 7, fala que o dragão se irou, depois da perseguição ele se irou contra o povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Sobre a mulher, que é a igreja, e sua descendência, que é o povo de Deus, o povo através de Jesus. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Tem que ter as 2 características do povo de Deus, a igreja de Deus que surgiria depois de 1844. Ele guardaria os mandamentos e se manteria fiel ao testemunho de Jesus. Capítulo 14, verso 12.
Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem ao mandamento de Deus e permanecem fiéis a Jesus até o tempo do fim. Bom, o que é o permanecer fiel a Jesus? Capítulo 19 de Apocalipse, o verso 10, fala assim. 19, verso 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Igreja Adventista, ela surge como um movimento profético e nós cremos que através do movimento que existiu lá e depois de Ellen White, que é uma profetisa que fala tudo conforme a Bíblia, que guarda os mandamentos de Deus, que ela veio para nos ajudar a compreender as profecias. Veja que eu não usei ela, nós usamos apenas a Bíblia, mas ela surge como alguém que pregaria então naquele tempo sobre as verdades que tinham sido lançadas por terra. Então a Igreja Adventista, ela surge como um movimento profético, ela surge com um espírito de profecia, conforme diz aqui. Por quê? Porque o povo de Deus surgiria guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus, que é o dom profético, que é o que a gente hoje acredita, né? Nas mensagens que ela nos traz para nos dar uma luz menor, como ela diz, para a gente entender o todo, que é a Bíblia. Hoje, nós guardamos os mandamentos, nós seguimos os mandamentos e nós entendemos o santuário celestial, Jesus como nosso intercessor. Não precisamos de mediadores. E aqui, então, termina a profecia de Daniel 9. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E se você tem alguém que fala inglês ou espanhol, peça para que eles curtam o nosso YouTube, o nosso canal, que é La Bíblia Explica e The Bible Explains. Que Deus te abençoe. Um abraço.